Os 7 melhores mecânicos de São Paulo estavam parados ao redor do Lamborghini Huracan amarelo, como se fosse uma bomba prestes a explodir. Eles haviam trabalhado durante 3 semanas e o motor continuava morto. O CEO, com seu terno de R$ 10.000, os olhava com uma mistura de fúria e desespero. Então os 7 pediram demissão. Ao mesmo tempo, disseram que era impossível, que o motor estava amaldiçoado, que precisavam de um milagre. Quando saíram, deixaram o portão aberto. E por esse portão entrou uma mulher jovem com um macacão sujo e as mãos manchadas de óleo. Ninguém sabia que aquela mecânica pobre, que acabara de perder seu emprego em uma oficina de bairro, estava prestes a fazer algo que mudaria não apenas aquele motor, mas toda a sua vida. Esta é a história de como o desespero se transforma em oportunidade quando você tem a coragem de tentar, mesmo quando todos os outros desistiram. Lara Silva tinha 26 anos e carregava graxa de motor debaixo das unhas desde os 14. Havia crescido em Heliópolis, o bairro mais populoso e pobre de São Paulo, em um apartamento que compartilhava com sua mãe doente, Dona Célia, e seu irmão mais novo, Léo. Seu pai havia morrido quando ela tinha 12 anos, deixando-lhe apenas uma dívida impossível e um amor profundo por motores. Enquanto outras crianças brincavam, Lara passava as tardes na garagem comunitária do prédio, observando os mecânicos consertarem carros velhos. Aprendeu observando, perguntando, sujando as mãos. Aos 18 anos, sabia mais sobre motores do que muitos homens com 20 anos de experiência, mas ninguém a levava a sério. Era mulher, jovem e pobre. Ela trabalhava na automecânica do seu Zé, uma oficina pequena que consertava carros usados. Seu Zé lhe pagava R$ 1.500 por mês, por fora, sem contrato, sem seguro, sem futuro. Lara aceitava porque não tinha escolha. Dona Célia precisava de remédios caros. Léo precisava de livros para a escola. Naquela terça-feira de outubro, seu Zé a demitiu. Havia contratado o sobrinho de um amigo. Lara tentou argumentar, mas seu Zé deu de ombros. O sobrinho era homem. Isso era suficiente. Lara saiu da oficina com sua caixa de ferramentas velha e o peso do mundo sobre os ombros. Caminhou pelas ruas de São Paulo sem rumo. O aluguel venceria em 2 semanas. Os remédios de sua mãe acabariam em 10 dias. Então, ela viu um prédio moderno na área dos jardins. Do lado de fora, havia um Lamborghini Huracan amarelo com o capô aberto. Ao redor do carro, havia 7 homens em uniformes impecáveis da Precision Auto Services, a oficina mais exclusiva da cidade. Pareciam frustrados, desesperados. Apareceu um homem alto, de terno azul marinho, que provavelmente custava mais do que Lara ganhava em 6 meses. Cabelo escuro, olhos azuis intensos, ele se aproximou do grupo claramente irritado. A discussão se intensificou. Então, os 7 mecânicos tiraram seus uniformes simultaneamente e foram embora. Simplesmente foram embora. O homem de terno ficou sozinho em frente ao Lamborghini morto, claramente à beira de um colapso nervoso. Lara viu algo que reconheceu. Desespero puro. O mesmo que ela sentia. Sem pensar, Lara atravessou a rua. O homem levantou a cabeça quando ela se aproximou. Seus olhos a percorreram. Macacão sujo, mãos manchadas, caixa de ferramentas enferrujada. Sua expressão mostrou confusão e desdém. Lara apontou para o Lamborghini, perguntou qual era o problema. O homem, Otávio Guzmão, CEO de uma empresa de tecnologia avaliada em R$ 200 milhões, riu com amargura. Se 7 dos melhores mecânicos de São Paulo não conseguiram consertá-lo, duvido que você consiga. Lara perguntou se podia dar uma olhada. Ela não tinha nada a perder. Otávio fez um gesto de rendição. Vá em frente. Lara se aproximou do Lamborghini. Seus olhos percorreram o motor V10 com atenção meticulosa. Os 7 mecânicos haviam deixado ferramentas por toda parte. Lara tocou fios, verificou conexões, inspecionou sensores. Otávio permanecia por perto, olhando seu telefone. Então, Lara viu. Uma válvula de controle de pressão secundária, mal visível, estava instalada ao contrário. Um erro grosseiro que os especialistas haviam ignorado. Eles se concentraram em componentes eletrônicos complexos, ignorando o básico. Lara pegou uma chave ajustável de sua caixa. Trabalhou em silêncio por 15 minutos.
removeu a válvula, virou-a, reinstalou-a corretamente. Quando terminou, fez um gesto para Otávio testar. O motor rugiu para a vida. Perfeito, suave, poderoso. Otávio saiu do carro olhando para Lara como se tivesse acabado de presenciar um milagre. Perguntou como ela havia feito isso. Lara explicou o problema em palavras simples. Perguntou onde ela trabalhava. Lara admitiu que acabara de ser demitida. Otávio lhe ofereceu um emprego. Supervisora de manutenção de sua frota pessoal. R$ 3.500 por mês. Contrato formal, plano de saúde. Começava amanhã. Lara não podia acreditar no que ouvia. Era mais que o dobro do que ganhava. Perguntou por quê. Otávio disse que havia gasto R$ 20.000 em mecânicos certificados que não conseguiram fazer o que ela fez em 15 minutos. Ela havia resolvido o problema quando ninguém mais pôde. Lara estendeu sua mão manchada de graxa. Otávio a apertou sem hesitar. Tinham um acordo. A oficina particular de Otávio ficava no subsolo de sua mansão no Morumbi. O bairro era o mais exclusivo de São Paulo. Lara chegou às 7 da manhã, sentindo que havia entrado em outro universo. A casa era moderna, com piscina, quadra de tênis, jardins perfeitos. A oficina era maior e mais limpa do que qualquer oficina profissional onde ela já havia trabalhado. Piso polido, paredes brancas, iluminação LED perfeita, ferramentas organizadas como obras de arte. E os carros? O Lamborghini amarelo, um Porsche 911 turbo preto, um Mercedes AMG GT prateado. Otávio, vestindo jeans e camisa casual, mostrou-lhe cada sessão. Explicou suas expectativas. Manutenção preventiva regular, inspeções semanais, disponibilidade para emergências. Deu-lhe um celular corporativo novo. Perguntou sobre sua formação. Lara sentiu vergonha. Admitiu que não tinha educação formal. Aprendeu olhando, praticando, lendo manuais velhos. Nunca pôde pagar uma escola técnica. Otávio assentiu. Disse que alguns dos engenheiros mais brilhantes que conhecia eram autodidatas. O papel não faz o mecânico, as mãos e a mente sim. Os dias seguintes estabeleceram uma rotina. Lara chegava cedo, revisava os carros, fazia a manutenção. Otávio aparecia ocasionalmente. As conversas começaram formais, mas gradualmente se tornaram pessoais. Otávio falou sobre herdar a empresa do pai, sobre crescer sob pressão constante. Os carros eram sua fuga. Lara compartilhou sobre seu pai, como ele a ensinou sobre motores, porque não podia lhe deixar dinheiro, mas podia lhe deixar conhecimento. Havia momentos de conexão inesperada. Eles descobriram que ambos amavam Bach. Lara resolvia problemas técnicos complexos que impressionavam Otávio, mas também havia lembretes constantes de seus mundos diferentes. O pessoal da casa a tratava como invisível. Os sócios de negócios olhavam para ela com confusão. 3 semanas depois, Otávio chegou com um envelope. Dentro havia um contrato e um cartão de um centro de treinamento em Campinas. Ele havia arranjado para Lara fazer um curso intensivo de 6 meses em engenharia automotiva. A empresa pagaria tudo. Lara protestou. Não posso deixar minha família. Otávio já havia pensado nisso. Ele havia ajustado o salário dela para cobrir uma enfermeira para Dona Célia. Havia conseguido uma bolsa de estudos para Léo. Lara perguntou por quê. Otávio disse que o talento era o bem mais valioso do mundo. Ela o tinha e merecia ser cultivada. Lara foi para Campinas, 6 meses intensos, estudando 12 horas por dia. Terminou em primeiro lugar na sua turma. Quando voltou, tinha certificações que abriam portas e confiança. Já não era apenas a mecânica pobre, era uma profissional reconhecida. E Otávio a esperava. Seu emprego continuava lá. 2 meses depois de retornar, tudo mudou em uma noite de inverno. O telefone de emergência tocou. Era Otávio na rodovia Anhanguera, sentido Jundiaí. O Lamborghini havia morrido completamente. Ele tinha uma reunião crucial em 3 horas com investidores japoneses. 50 milhões de reais em jogo. Lara pegou sua caixa de ferramentas e dirigiu em alta velocidade. Encontrou-o no acostamento, furioso ao telefone. O diagnóstico de Otávio era ruim. Sistema elétrico inteiro falhou. Não dá para consertar aqui. Precisavam de reboque.
Mas não havia tempo. Lara tomou uma decisão ousada. O primeiro plot twist de ação. Ela disse a Otávio para pegar o carro dela, que ele mal cabia, e ir para Jundiaí. Ela consertaria o Lamborghini e o levaria de volta. Otávio protestou. Era perigoso. O problema era complexo. Mas Lara insistiu. Eu consigo. Lara trabalhou 4 horas sob as luzes de emergência. Uma patrulha rodoviária ficou vigiando. O problema era fusíveis danificados e um curto-circuito no alternador. Complicado, mas não impossível. Quando o motor rugiu para a vida, eram 1h da manhã. Lara dirigiu o Lamborghini de volta, exausta, congelada, coberta de graxa. Chegou à mansão às 2 da manhã. Otávio estava esperando por ela. Sua primeira pergunta não foi sobre o carro, foi se ela estava bem. A reunião havia sido um sucesso, 50 milhões de reais garantidos, mas ele havia passado horas preocupado com ela sozinha na estrada. Ele lhe ofereceu o triplo do seu salário, diretora técnica de toda a sua divisão de transporte corporativo, um cargo gerencial supervisionando engenheiros com doutorado. Lara ficou sem palavras. Otávio disse que a queria precisamente por ser quem ela era, alguém que entendia problemas reais, que fazia o impossível sem medo. Lara aceitou o cargo, mas com uma condição. Queria criar um programa de bolsas para jovens talentos de bairros carentes. Otávio sorriu. Era exatamente o que ele esperava que ela dissesse. Eles apertaram as mãos, mas desta vez a mão não se soltou imediatamente. Ficaram assim, conscientes de que algo havia mudado fundamental e irrevogavelmente entre eles. A nomeação de Lara como diretora técnica causou exatamente o escândalo antecipado. No mundo corporativo de São Paulo, uma mecânica de 26 anos sem diploma universitário saltando para um cargo gerencial era inaceitável. Os executivos seniores expressaram indignação. A mídia publicou manchetes sensacionalistas. As redes sociais explodiram com opiniões divididas. 5 engenheiros com mestrado pediram demissão no primeiro dia. Disseram que não trabalhariam sob o comando de alguém sem título universitário. Os comentários na internet eram cruéis. Diziam que ela só havia conseguido o cargo por ser bonita, que havia usado outros talentos. As palavras machucavam mais do que Lara queria admitir. Otávio a chamou em seu escritório. Ela esperava que ele dissesse que havia sido um erro. Em vez disso, ele perguntou se ela queria continuar, se estava disposta a provar que todos estavam errados. Lara pensou em seu pai, em Dona Célia, em Léo. Disse que sim. Os 3 meses seguintes foram duríssimos. Lara trabalhava 16 horas por dia. Implementou protocolos que reduziram os custos de manutenção em 30%. Solucionou problemas que os engenheiros anteriores haviam ignorado. Criou sistemas que economizaram centenas de milhares de reais. O momento crucial veio quando a frota de 25 veículos teve um problema misterioso nos freios. 3 oficinas externas não conseguiram diagnosticar. O conselho pressionava para contratar consultores caros. Otávio deu a Lara 1 semana. Lara trabalhou dia e noite. Ela descobriu um defeito de design que só se manifestava sob condições específicas. Não apenas identificou o problema, como desenhou uma solução permanente. Tudo em 4 dias. O conselho ficou impressionado. Os críticos se calaram. A mídia publicou histórias diferentes. Empresas começaram a ligar para ela. Lara recusou todas as ofertas, mas o sucesso trouxe novas complicações. A tensão com Otávio era cada vez mais difícil de ignorar. Havia momentos em que suas mãos se tocavam e nenhum dos dois se afastava. Conversas que se estendiam até tarde, olhares que duravam demais. Uma noite no galpão, trabalhando em um protótipo, a tensão explodiu. Otávio disse que sabia que era inadequado, que ele era o chefe, que havia 1000 razões contra, mas não podia fingir que não sentia o que sentia. Lara admitiu sentir o mesmo, mas eles reconheceram o problema. O segundo plot twist. O relacionamento de trabalho complicava tudo. Os críticos diriam que eles sempre tiveram razão. Todo o trabalho de Lara seria desacreditado. Eles decidiram esperar, manter limites profissionais estritos, pelo menos até que Lara estivesse tão estabelecida que ninguém pudesse questioná-la.
Foi a decisão correta, mas incrivelmente difícil. Um ano depois, Lara Silva era um nome reconhecido na indústria automotiva brasileira. Ela havia transformado o departamento técnico, dado palestras em universidades. Seu programa de bolsas havia ajudado 20 jovens de bairros pobres. Mas o mais significativo era seu sistema revolucionário de manutenção preditiva, usando inteligência artificial. O sistema podia prever falhas mecânicas antes que ocorressem, economizando milhões. 3 fabricantes importantes queriam licenciar a tecnologia. Na noite anterior à apresentação oficial, Lara voltou a Heliópolis. O bairro parecia o mesmo, mas ela era diferente. Visitou Dona Célia, que agora parecia saudável, e Léo, que estudava engenharia mecânica na USP com uma bolsa integral. A vida de sua família havia mudado completamente. Ela havia rompido o ciclo de pobreza. A apresentação foi um sucesso estrondoso. A mídia publicou histórias elogiosas. Os concorrentes ofereceram contratos lucrativos, mas Lara anunciou que parte dos lucros seria destinada à criação da Fundação Silva, proporcionando educação técnica gratuita a jovens de comunidades de baixa renda em todo o Brasil. Depois, Otávio a encontrou na oficina. Ele lhe ofereceu algo inesperado, uma associação. Queria que Lara se tornasse sócia minoritária da divisão técnica com participação acionária. Voz nas decisões estratégicas, igualdade real. Lara aceitou, mas acrescentou sua condição. A empresa estabeleceria cotas para contratar pessoas de comunidades marginalizadas. Não caridade, mas oportunidades reais. Otávio concordou sem hesitar. Com os contratos assinados, com o relacionamento profissional redefinido, eles finalmente cruzaram a linha que haviam respeitado por 2 anos. Otávio admitiu que nunca havia parado de pensar nela. Lara confessou sentir o mesmo. Eles se beijaram na oficina, rodeados de ferramentas e carros, no lugar onde 2 mundos diferentes haviam colidido. Não foi o final de um conto de fadas, mas o começo de algo real. 5 anos depois daquela primeira tarde em que Lara consertou um Lamborghini morto, ela estava em um evento muito diferente. Era a inauguração do Centro de Capacitação Técnica Silva Guzmão, em Heliópolis, seu antigo bairro. O prédio moderno oferecia programas gratuitos de mecânica automotiva, engenharia e tecnologia. Lara, agora com 31 anos, estava no pódio em frente a centenas de pessoas. Vestia um tailleur profissional, mas insistiu em manter o cabelo no mesmo rabo de cavalo prático de sempre. Ao seu lado estava Otávio, seu sócio de negócios e parceiro. Juntos, eles haviam construído um império baseado no mérito real, na oportunidade genuína e na crença de que o talento existe em toda parte. Na plateia estava Dona Célia, saudável e sorridente. Léo, agora com 20 anos, estudava engenharia mecânica na USP com bolsa integral. Havia dezenas de jovens que haviam passado pelo programa de bolsas de Lara. Muitos agora trabalhavam em empresas prestigiadas. Lara falou sobre seu pai, sobre como ele havia trabalhado até que seu corpo se quebrou sem nunca receber o respeito que merecia. Falou sobre como ela havia crescido, pensando que seu destino era limitado por seu CEP e sua conta bancária. O mais importante que ela disse foi: o talento não é suficiente. O trabalho duro não é suficiente. Você precisa que alguém abra uma porta. Este centro é para abrir portas. Depois da cerimônia, enquanto os convidados percorriam as instalações, uma jovem se aproximou timidamente de Lara. Tinha 16 anos, mãos manchadas de graxa, olhos brilhantes de esperança. Perguntou se era verdade que Lara havia começado sem nenhuma educação formal. Lara confirmou que sim. A garota explicou que vinha do mesmo bairro, que amava consertar coisas, mas que todos lhe diziam que garotas não podiam ser mecânicas. Lara olhou para ela e viu seu próprio reflexo de anos atrás. Disse-lhe para não escutar ninguém que lhe dissesse que ela não podia. Perguntou seu nome. Clara. Lara disse que Clara estava aceita no programa de capacitação imediatamente. E mais do que isso, Lara pessoalmente seria sua mentora. Ensinaria a Clara o que havia aprendido, não apenas sobre motores, mas sobre como navegar em um mundo que subestima constantemente as mulheres.
Naquela noite, Lara e Otávio caminharam pelas ruas de Heliópolis. Lara lhe mostrou o prédio antigo onde havia crescido, a garagem comunitária onde havia aprendido sobre motores, os lugares que a haviam formado. Otávio ouvia, compreendendo mais profundamente de onde vinha a mulher que amava. Ele perguntou se ela alguma vez imaginou que sua vida poderia ser isso. Lara riu. Disse que na adolescência mal podia imaginar pagar o aluguel do mês seguinte. Nunca sonhou em ser dona de patentes milionárias, em ser citada em revistas de negócios, em ter voz em decisões que afetavam milhares de empregos. Otávio disse que ela o havia mudado também. Antes de conhecê-la, ele estava preso na prisão dourada de sua classe social, valorizado apenas pelo dinheiro. Lara lhe havia mostrado que o verdadeiro valor estava no que você fazia, em como tratava os outros. Pararam em frente à velha oficina comunitária. Lara teve uma ideia. Perguntou a Otávio o que ele achava de comprar aquele prédio, reformá-lo e convertê-lo em um espaço de trabalho comunitário onde as pessoas do bairro pudessem consertar seus próprios carros com ferramentas e orientação. Otávio sorriu. Claro, faremos isso acontecer. Enquanto caminhavam de volta, Lara pensou em como a vida dá voltas imprevisíveis. 5 anos antes, ela havia estado caminhando por estas mesmas ruas, desesperada, recém-demitida. Uma série de coincidências impossíveis, um Lamborghini morto, 7 mecânicos desistindo, a levaram a cruzar o caminho de Otávio no momento exato. Ele precisava de alguém que visse os problemas com olhos frescos. Ela precisava de alguém que visse além de sua aparência e apostasse em seu potencial. O ciclo de pobreza que havia prendido sua família por gerações finalmente havia sido quebrado, e ela estava ajudando outros a quebrarem os seus. A história de Lara nos lembra que o mérito real existe, mas só importa se alguém lhe dá a chance de demonstrá-lo. E quando temos poder, nossa responsabilidade é abrir as portas para quem vem atrás.